Existem dois conceitos, apesar de estarem relacionados, são dois conceitos completamente distintos e que têm impactos completamente distintos. Existe o conceito de cadência. A cadência tem a ver com o número de passos que nós damos por minuto, e depois tem o conceito de ritmo, que é o tempo que nós demoramos para percorrer uma determinada velocidade. Normalmente isso mede-se em quilómetros, ou seja, demoramos 5 minutos para correr 1 km, ou 6 minutos para correr 1 km, ou 4 minutos para correr 1 km, e portanto, em princípio, nós aumentando a cadência, ou seja, se corrermos com uns passos mais rápidos, em princípio vamos aumentar a velocidade, ou seja, vamos reduzir o ritmo baixa, ou seja, em vez de fazermos 1 km em 5 minutos, fazemos em 4 minutos ou em 4 minutos e meio. No entanto, existem casos em que isso não acontece, porque ao corrermos com um passo muito mais rápido, vamos dar passinhos cada vez mais curtos para conseguirmos fazer essa passada tão rápida. Nós aumentarmos a quantidade de passos que damos por minuto, nós estamos a reduzir a probabilidade de lesões e, além disso, estamos também a reduzir o impacto que a corrida tem sobre os joelhos, sobre as articulações. Porquê? Porque nós, ao corrermos passinhos muito curtinhos, acabamos por não ter um impacto tão grande do que estar a dar um passo muito comprido e que depois tem um impacto muito grande. É o mesmo que nós estarmos a saltar, estamos numas escadas, se nós saltarmos de uma escada só de 1 degrau cá para baixo, o impacto é reduzido, mas se saltarmos do terceiro degrau ou do quarto, aí já é um salto muito grande, o impacto é muito grande. Claro que saltando do primeiro degrau, a distância que nós estamos a mover-nos também é muito mais curta do que saltar do quarto degrau, e por isso é que nós, quando aumentamos a cadência, quando aumentamos o número de passos por minuto, não estamos necessariamente a aumentar a velocidade, porque pode acontecer nós estarmos a dar passos mais rápidos, no entanto, como os passos são muito curtos, a velocidade até pode diminuir, e portanto há aqui uma relação que existe entre o número de passos por minuto e a velocidade, que em princípio, conforme nós vamos aumentando o número de passos por minuto, em princípio a velocidade também vai aumentar. No entanto, há casos em que o tamanho do passo fica tão curto que acaba por depois a velocidade diminuir, apesar de estarmos a aumentar o número de passos por minuto, ou a velocidade com que estamos a mover os passos. E portanto nós temos de ter o cuidado de tentar encontrar a cadência que seja mais otimizada para o tipo de corredor que nós somos e para a velocidade que nós estamos a correr, porque corremos o risco de, ao fazer poucas passadas, mas com uma passada muito longa, podemos estar a ter um impacto muito grande, mas depois também, se aumentamos o número de passos por minuto, podemos estar a aumentar efetivamente a velocidade, mas também podemos estar a diminuir porque os passos depois são muito curtos. Então o que é que nós podemos fazer para tentarmos melhorar a nossa cadência sem estar a perder velocidade? Uma das formas é nós irmos correr um dia normalmente e no final do treino vamos verificar qual é que é o número de passos por minuto que nós demos. E então aí sabemos qual é que é o tipo de passada que nós temos, a velocidade que nós temos, o tamanho da passada que normalmente também aparece no relógio, sabemos qual é o tamanho médio das nossas passadas e o número de passos que nós damos por minuto. E a partir daí nós fazemos esse diagnóstico, sabemos qual é que é o número de passos que damos, e então se depois quisermos aumentar por acharmos que essa passada está muito baixa, se estiver à volta dos 160 passos por minuto, existem benefícios muito grandes em nós aumentarmos pelo menos para 170 a 180, portanto aí nós sabendo qual é que é o número de passos que nós damos normalmente, então aí podemos tentar melhorar. Então como é que podemos melhorar? É gradualmente, tem que ser tudo muito gradual. Nós não podemos aumentar o número de passos por minuto de 160 logo para no dia a seguir vamos tentar correr a 180, porque isso depois vai dar problemas, podemos lesionar-nos, depois podemos também reduzir a velocidade porque estamos a dar passos muito curtinhos e portanto se nós fizermos das 160
por exemplo, tentar durante uns tempos correr com 165 passos por minuto e vamos gradualmente habituando o corpo a correr a uma nova cadência e, de certa forma, vamos conseguir que essa cadência vá aumentando e isso não vá prejudicando a velocidade e até pode aumentar a velocidade. Depois, quando já estamos consolidados nesses tais 165 passos por minuto, então passamos para os 170 e desta forma nós conseguimos ir aumentando aos poucos a cadência de uma forma muito gradual para que o corpo se vá habituando. Este conceito de cadência é muito importante porque nós, se queremos basicamente aumentar a velocidade, temos duas formas de aumentar. Ou aumentamos o tamanho de cada passo ou aumentamos o número de passos que nós damos por minuto. Portanto, só há estas duas formas de aumentar a velocidade. E, portanto, se nós queremos aumentar a velocidade por aumento da cadência, ou seja, pelo número de passos por minuto, tem que ser de uma forma muito gradual para não corrermos o risco de ou nos lesionarmos ou então ficarmos com um passinho tão curtinho que vamos por dar aqueles passinhos muito curtinhos que acaba por depois baixar muito a velocidade, embora nesses casos, mesmo assim, há uma redução do impacto muito grande porque os passinhos são muito curtos e acaba por depois não haver aquela impulsão, aquele bater com o pé no chão de uma forma muito brusca e, portanto, acaba por reduzir a probabilidade de termos lesões. E, portanto, é importante nós fazermos a transição destas passadas mais lentas para uma passada mais rápida, para uma cadência mais rápida, de uma forma muito gradual, para o corpo se ir habituando. Tudo na corrida tem que ser feito de uma forma muito gradual para que o corpo se vá habituando. Nós queremos aumentar a velocidade, temos que fazer de uma forma gradual. Se queremos aumentar a distância que corremos, tem que ser feito de uma forma gradual. Se queremos mudar a aterragem do pé, do calcanhar para a parte da frente ou a parte do meio, também tem que ser feito de uma forma gradual, porque o corpo necessita de se habituar à nova forma de correr e, portanto, que nós queremos aumentar a cadência para aumentarmos a velocidade ou para diminuir a probabilidade de lesões, nós temos que fazer de uma forma gradual para que o corpo se vá habituando aos poucos, porque senão corremos o risco de nos lesionarmos. Portanto, eu espero que o conceito tenha passado, que é um conceito, são dois conceitos muito importantes. E, portanto, se gostaram, deixem o vosso joinha, subscrevam o canal, ativem as notificações e até à próxima e bons treinos.